Olá, sejam bem-vindos ao canal e vamos continuar com a leitura do livro O Milionário de Nazaré, capítulo 9, A Migalha Próspera. Uma das transações financeiras mais poderosas do mundo. Em um livro que trata dos maiores milionários do mundo, você consegue imaginar por que a autora dedicaria um capítulo inteiro ao assunto migalha? Porque é assim que tudo começa, com o modo de pensar, lidar e usar a prosperidade em quantidades pequenas. O caminho para a riqueza permanente ou duradoura começa com a migalha. É como o maná que se multiplicava dia a dia no deserto para hebreus quando era valorizado e usado corretamente. A história da migalha próspera é contada em 4 versículos curtos. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Pode ser que você nunca tenha percebido a importância dessa antiga e conhecida história. Talvez você a achasse contaminada pela pobreza. No entanto, uma observação mais cuidadosa revela-nos que a fama do incidente se espalhou amplamente através dos tempos porque sua mensagem não tem nada a ver com pobreza. Ao contrário, é repleta de prosperidade. Sim, e hoje é descrita como uma das transações financeiras mais poderosas do mundo. Como fazer com que a provisão aumente? É interessante observarmos que pouco antes de sua crucificação, durante a Semana Sagrada ou Semana da Paixão, Jesus tenha pensado sobre a prosperidade e decidido transmitir lições simples e poderosas a esse respeito. Em sua última visita ao templo, durante a Semana Sagrada, sentou-se em frente à tesouraria onde eram colocadas as contribuições e observou a multidão colocar o dinheiro nas caixas de ofertas. A tesouraria era o local onde se recebiam doações voluntárias para a igreja. As ofertas eram depositadas em recipientes de forma cilíndrica, cujas aberturas ficavam do lado de fora, logo na entrada das sagradas construções. Eram doações meramente voluntárias, entregues além do tributo requerido. Assim como na maioria das ofertas voluntárias, o valor era baixo. Jesus presenciou a cena de uma mulher de mãos trêmulas e roupas velhas depositar 2 pequenas moedas de cobre em um dos recipientes. O fato de não ter feito nenhum esforço para ocultar a migalha que oferecia indica que a senhora não estava envergonhada do pouco que podia dar. Ao caírem as moedas, ouviu-se um alto ruído de colisão de metais. Do ponto de vista financeiro, sua migalha quase não tinha valor. Na época, equivalia a 2 centavos. No entanto, aquelas 2 moedas de cobre, as mais baixas em circulação, na verdade, representavam muito. Jesus ficou tão emocionado com a doação da viúva que chamou a atenção de seus discípulos para o que se passava. De todos os que haviam contribuído naquele dia, a mulher foi a única capaz de mexer com Jesus e fazê-lo se admirar. Via de regra, as doações em tempos bíblicos eram feitas discretamente, longe das vistas dos homens. Entretanto, uma pessoa que se encontra no estado de ausência e deseja se livrar dele precisa ir além. Ao compartilhar as suas 2 últimas moedas, a destemida viúva, com o seu esforço, dava importantes passos em direção à ativação de sua prosperidade. Sabia que as provisões aumentam através do compartilhamento. A viúva com consciência de prosperidade. Por já se sentir desprovida de algo importante, uma viúva simboliza a crença na ausência.
alguém que se sente separada dos próprios bens. Essa situação era especialmente corriqueira na época de Jesus, quando direitos básicos eram negados a uma viúva, o direito de comprar ou vender os seus próprios bens. Se um homem casado falecesse sem deixar herdeiros do sexo masculino, seus bens iam automaticamente não para a viúva, mas para o parente mais próximo, também do sexo masculino. Em alguns casos, permitia-se que a viúva obtivesse a custódia das propriedades, desde que um guardião homem ficasse responsável pelas transações dos negócios. De qualquer modo, muitas viúvas, depois da morte do marido, foram ludibriadas pelas pessoas às quais tiveram de confiar os seus bens. Também é verdade hoje em dia que uma viúva é alguém que se sente desprovida de proteção e de poder. Como já sofri essa experiência 2 vezes em minha vida, conheço bem os sentimentos devastadores de ausência e limitação decorrentes dessa circunstância, não só no campo financeiro, mas principalmente no plano emocional. Mas aquela não era uma viúva comum. É verdade que se encontrava em estado de ausência e que estava separada de suas provisões. Porém, com o ato desesperado de doar suas 2 últimas moedas, a audaciosa mulher buscava justamente superar aqueles sentimentos e os consequentes resultados de pobreza e miséria que tais crenças acarretavam em sua vida. Através de seu ato destemido, tentava desenvolver uma consciência de prosperidade que lhe proporcionaria o poder e a proteção divinos que antes lhe faltavam. Desse modo, poderia sair do estado de limitação e partir para a vasta abundância em todos os níveis de sua vida. Haja drasticamente e prospere. A maioria de nós atinge o estado de espírito de uma viúva em algum momento de nossas vidas. Muitos de nós ainda estão tentando se livrar da crença na escassez que a viúva simbolizava, que são os sentimentos de estarmos separados de nossos bens ou a sensação de estarmos desprovidos de poder e proteção. Ao sentirmos que atingimos o estado de ausência e que estamos separados de nossos bens, precisamos, como a viúva, agir de maneira drástica, primeiro em pensamento, depois nas ações, para conseguirmos deixar esse estado de limitação. A pobre viúva, que precisava comprar pão, decidiu, pelo contrário, priorizar Deus financeiramente, entregando seus 2 últimos centavos às obras do Senhor. O que ofertou privou-a até mesmo das mais simples necessidades da vida. Qualquer pessoa julgaria a conduta da mulher como tola, absurda e extravagante. No entanto, Jesus viu exatamente o contrário, chamou seus discípulos e disse: Esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Quando ouvimos a palavra migalha, pensamos em uma pequena quantidade de quase nenhum valor. Entretanto, nesse caso, a migalha transformou-se em uma próspera dádiva, pois se tratava de tudo o que a mulher possuía. Por que alguém faria algo drástico assim? Porque a viúva sabia que o ato de doar nos expande, que a oferta abre caminhos para recebermos ainda mais. Como precisava que sua vida se expandisse largamente, fez sua maior oferta, tudo o que tinha. O filósofo persa Khalil Gibran explica em sua obra The Prophet: existem os que doam pouco do muito que têm. Doam por reconhecimento e seus desejos secretos tornam suas ofertas prejudiciais. Mas existem os que têm pouco e que doam tudo. São os que acreditam na vida e em sua generosidade. Seus cofres nunca estão vazios. É bom doarmos quando somos requisitados, mas é ainda melhor quando fazemos sem obrigação, através da compreensão. Reter nossos bens significa perecer. Porque a viúva foi uma das personagens mais importantes de seu tempo. É bastante significativo o fato de a viúva do templo ter sido considerada uma das mais importantes personagens de seu tempo e encontrada em 2 evangelhos, de Marcos e Lucas, e de Jesus,
ter feito grande alarde em relação às suas ações. O termo pobre tem raiz grega e tem o sentido de alguém que deve trabalhar duro para sobreviver. Mesmo em meio à pobreza, a viúva entregou tudo o que tinha. Foi ousada em sua oferta de fé, pois doou do que não tinha, e não do que lhe sobrava. A doação mais valiosa é aquela que custa mais. Muitas pessoas depositaram suas riquezas nos receptáculos do templo naquele dia. E Jesus não viu nada de especial naquelas ofertas, pois eram as sobras de sua abundância. O que doavam era uma quantia que não lhes faria falta. Não haveria nenhum prejuízo financeiro. O que nos resta depois de doarmos ao trabalho de Deus demonstra a importância de nossa fé. Ofertando nossa fé ou nossa abundância, nunca sairemos perdendo. Nesse caso, os ricos estavam simplesmente ofertando aquilo que lhes sobrava, depois que todas as suas necessidades e provavelmente a maioria de seus desejos tivessem sido atendidos. Era um dinheiro para a consciência, uma oferta esperada. A doação desse excedente não é perdida. Depositá-lo no tesouro de Deus não custa nada. Os ricos muitas vezes tendem a fazer suas doações apenas depois de ter cumprido todas as suas obrigações, em vez de priorizar Deus financeiramente acima de todas as coisas, ao passo que a viúva entregara tudo o que tinha, doou tudo o que pôde encontrar. As pessoas, às vezes, sentiam-se desestimuladas por essa história antiga, pois acreditavam que Jesus esperasse que todos doassem tudo o que tinham à igreja, esperando receber de volta prosperidade. Mas não é isso que ele queria dizer. Ele desejava reforçar a importância de doar antecipadamente, a partir do senso de necessidade, não de abundância, pois somente o que é dado com fé tem o poder de nos fazer prosperar. Nossos atos de fé movem a substância do universo, fazendo com que nossas vidas transbordem de abundância e bênçãos. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar e não em último financeiramente, nossa consciência se expande, tornando-se um imã que atrai ainda mais generosidade. Sim, a doação mais valiosa é aquela que custa mais, especialmente em nossos atos iniciais de doação, quando começamos a reconhecer em Deus a fonte de nossas substâncias. Se persistirmos no compartilhamento consciente, partiremos das doações com o intuito de suprir necessidades para ofertas realizadas a partir da consciência de abundância abençoada. Esse é o poder de expansão da lei próspera da doação. Como obter bênçãos especiais? Costumava-se na época doar 1/10. Os povos antigos acreditavam que 10 era o número mágico do crescimento. Doavam livremente 1/10 do que tinham na expectativa de receberem vastas melhorias. A prática milenar de compartilhar 10% de tudo que se recebe com as obras de Deus e seus trabalhadores ainda possui um poder de prosperidade sem precedentes, a que nenhum outro método se iguala. Doar era um termo bastante conhecido em tempos bíblicos. Os 4 evangelhos estão repletos de promessas de Jesus sobre o assunto. Sua promessa de prosperidade mais famosa foi bem clara. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Na época de Jesus, ainda como nos tempos do Antigo Testamento, um judeu fiel doava continuamente 3/10, além de muitas outras ofertas, as quais somavam entre 1/4 ou 1/3 de toda a sua renda. Ninguém se apresentava perante Deus de mãos vazias. Durante a era do Novo Testamento, ainda prevalecia a prática mundial do Antigo Testamento, na qual o indivíduo entregava votos ou ofertas de fé antes de enfrentar os mais severos desafios. Além disso, ofertas de agradecimento eram realizadas após a obtenção de resultados vitoriosos. Havia também a prática da doação e da oferta em face de doenças graves, pois havia a crença
de que doar trazia poderes de cura e podia inclusive salvar uma pessoa da morte, o que se mostrou verdadeiro por diversas vezes. Na época do Antigo Testamento, os tesouros de guerra também eram considerados sagrados pelo Senhor. Reter esses valores para o uso de um indivíduo era passível de punição com a morte. Eles deviam ser entregues a um sacerdote. Essa maneira de ofertar continuou sendo praticada até o Novo Testamento, como fica evidente com os primeiros cristãos. Quando a viúva entregou os seus 2 últimos centavos, compartilhou a popular crença bíblica de que a prática da doação e das oferendas às obras de Deus e a seus trabalhadores constituiu um meio de se obter bênçãos especiais. Normalmente, a pessoa que passa a praticar a doação está passando por problemas financeiros. Assim como a viúva, compartilhar é humanamente impossível. Portanto, doar 10% de sua renda às obras do Senhor é um ato de fé praticado a partir de sua necessidade, não da abundância de seus bens. Mas o método sistemático de compartilharmos 1/10 de toda a nossa renda tem um poder de prosperidade extraordinário. Sim, doar 1/10 é um ato de fé que nos possibilita sair de um longo período de limitações financeiras e partirmos para um modo de vida muito mais feliz e próspero. Como Jesus tentou fazer com que os pobres prosperassem? Às vezes ouvimos as pessoas dizerem: "Não pratico a doação, pois sou um cristão do Novo Testamento", no qual nem Jesus nem Paulo davam ênfase a esse ato. Mas nenhum dos dois ressaltava o tributo, pois se tratava de uma prática requerida pelo templo desde os primórdios. Tanto Jesus quanto Paulo compartilhavam 1/10. Quando o cristianismo surgiu na Palestina, o pagamento dos 10% da renda do indivíduo era interligado a quase todos os outros atos imprescindíveis no dia a dia de um judeu dedicado. Jesus nasceu em uma época, em um país e dentro de uma família de judeus devotos, na qual a prática da doação era observada de perto. Os inimigos de Jesus, que monitoravam seus atos tentando encontrar alguma falha, nunca o acusaram de não pagar o 10º ou de faltar com quaisquer outras obrigações religiosas. Sim, Jesus e Paulo foram criados com a consciência de que contribuir e doar era essencial. Jesus declarou no início de seu ministério que havia chegado não para destruir a lei, mas para cumpri-la. Embora criticasse os fariseus por diversas razões, referia-se à sua conduta e não a seus princípios. Na era moderna, pode ter havido alguma confusão quanto à prática da doação devido à maneira com que se fazia política nos tempos de Jesus. Ao passo que os judeus do Antigo Testamento eram comandados por monarcas judeus e, portanto, pagar o tributo era obrigatório. Na época do Novo Testamento, a situação política era diferente. Os judeus estavam sob o comando dos romanos. Embora a doação do tributo fosse uma prática conhecida pelo governo, não havia obrigação em realizá-la. Por isso, muitos dos judeus de pouca devoção deixaram de fazer a doação e de cumprir com suas responsabilidades. Em Jerusalém, os hebreus pagavam seus tributos ao templo, porém, na Galiléia, onde os seguidores de Jesus estavam longe das influências das práticas do templo, muitos interromperam suas contribuições do 10º ou de algum tipo de oferta sistemática. Por essa razão, um grande número de parábolas, ensinamentos e sermões de Jesus pregados na Galiléia enfatizavam a importância do compartilhamento. O segredo dos primeiros cristãos para seu vasto sucesso. Mais tarde, os primeiros cristãos certamente não economizaram em suas doações. A doação era praticada em grande número por milhares de seguidores de Cristo, o que perdurou por anos. Logo após a ressurreição de Jesus, no dia de Pentecostes, os primeiros cristãos estavam tão felizes com a sua nova religião que não doaram apenas 1 ou mais décimos de sua renda, mas decidiram entregar tudo o que possuíam. Os primeiros cristãos tiveram o mesmo destino dos hebreus no Antigo Testamento.
Descobriram que a doação era o melhor dos investimentos, pois, com ela, as pessoas poderiam entrar em contato com o fluxo ininterrupto de provisões universais. A riqueza proveniente do tributo e de outros atos de generosidade era evidentemente em todos os níveis de suas vidas. Assim, como nos tempos do Antigo Testamento, os primeiros cristãos jamais se queixavam de suas obrigações. Nunca consideravam a prática um fardo ou um ato opressivo. Ao longo dos Atos dos Apóstolos ou dos 4 Evangelhos, não houve sequer um pedido para que a quantia fosse reduzida ou qualquer manifestação de repulsa à prática. O ato de doar 1/10 de suas vastas conquistas jamais foi rescindido. Ao contrário, quando a prática atingiu seu auge entre os primeiros cristãos em toda a Palestina, houve somente paz, plenitude por toda parte. Praticar a doação era considerado um ato tão poderoso a ponto de livrar o indivíduo dos pecados, de doença e até mesmo da morte, ao passo que reter as doações às obras de Deus era tido como roubo. Doar era considerado um método para que as orações das pessoas fossem atendidas. Os primeiros cristãos tratavam a prática de doação como parte importante de suas vidas, e quanto mais consciente fosse a sua contribuição, mais prósperos se tornariam. O fantástico poder de sucesso presente no ato de doar ficou evidente na história dos primeiros cristãos. A rápida ascensão da Igreja cristã pode ser atribuída às abundantes doações realizadas por seus fiéis, o que possibilitou a difusão do Evangelho tão rapidamente por todo o mundo antigo. Dessa maneira, a doação sistemática teve importante papel, não apenas nos tempos de Jesus, mas contribuiu consideravelmente para o vasto sucesso da Igreja cristã em seus primeiros anos em todo o mundo. O ato de priorizar Deus financeiramente ainda constitui um importante passo para o sucesso dos que o praticam hoje em dia e para as igrejas que transmitem seu valor. Nessa concretização, encontramos um dos ensinamentos de prosperidade mais poderosos de Jesus, do mesmo modo que lhe foi passado pelos mais importantes líderes espirituais do Antigo Testamento. Fim da primeira parte do capítulo 9. Eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com outras pessoas. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.